E aí, galera do oitavo ano, vamos lá. Eu vi lá que no vídeo do oitavo ano, a gente estava corrigindo umas atividades e já estava terminando o vídeo e parece que o áudio não saiu. Não sei, deve ter sido algum problema técnico, mas eu vou terminar porque faltavam só 3 questões, se não me engano, né? Eu tinha parado, estava falando até na questão 6, que era o mapa mental. Então, vocês vão fazer esse mapa mental aí sobre a Revolução Francesa, as causas da Revolução Francesa, a palavra-chave. Então, vocês podem desenvolver a partir daí, certo? A questão 7, nós temos assim, ó. Se não tem pão, que comam brioches. Essa frase, ela foi associada a Maria Antonieta de uma forma muito errada, né? Dizem as más línguas, né? Dizem a história que no meio da revolução, da revolta que estava acontecendo, ela sem entender muito o que estava ocorrendo, ela questionou a um servo por que as pessoas estavam daquele jeito. E aí ele respondeu porque as pessoas não tinham o que comer, né? Então ela sugeriu que eles pudessem comer brioches. Você sabe o que são brioches? A gente tem o pão francês, pão normal, e o brioche é um pãozinho bem chiquezinho, que tem um recheio de chocolate por dentro, que é um pão mais caro, vamos dizer assim. Então, dizem, né, as más línguas que foi associado a ela, mas de fato não foi, né? É só algo que foi acrescentado para que a revolução acontecesse da maneira que ocorreu. E aí, a frase erroneamente atribuída à rainha da França, Maria Antonieta, foi considerada uma resposta cínica às inquietações populares, que levaram à eclosão da Revolução Francesa. Assinale a alternativa que aponta corretamente algumas das causas da insatisfação da população francesa às vésperas dessa revolução. A resposta mais correta, né, que está certinha, é a letra B. A crise econômica, aliada às condições climáticas adversas, inflacionou os preços das cidades e no campo. Sofrendo com a fome, a população pagava altos impostos para manter os privilégios do clero e da nobreza, certo? Questão 8, a gente tem aí é como se fosse um gráfico, né? Nós temos uma balança do que é favorável e do que não é favorável, tá vendo? É a situação econômica da França na década de 1780, certo? Então, olha só, a imagem se refere à situação das receitas e às despesas do Estado francês na década de 1780. Pode-se analisar pelos dados que... O que a gente pode associar aí? Vocês que fizeram a atividade que eu pedi, qual que vocês marcaram? Pedro Antônio, Ana Júlia, Maria Eduarda, Isabel, Manu, Heitor, e aí? E aí? Hector, né? Vamos lá. Letra B. O déficit público do Estado francês foi um elemento central para o contexto histórico de profunda crise econômica que favoreceu a eclosão da Revolução Francesa em 1789. Então, a gente está falando aqui do contexto, né, que foi possível daquela revolução. A questão 9. Norman Ramsay, autor de História Social de la Révolution Francesa, aborda as tensões na sociedade francesa no século XVIII. A França do Ancien Régime era uma sociedade extremamente complexa, caracterizada por grandes variações locais e em todos os níveis, por uma série de razões políticas, econômicas, sociais e religiosas. As tensões foram se tornando cada vez maiores durante a segunda metade do século XVIII. Considerando o que diz Hampson, essa realidade da sociedade francesa daquele século se expressa nas tensões decorrentes da... Então vamos lá. Qual que vocês marcariam, ainda dentro do contexto da Revolução Francesa? E aí? Letra D. Sobrecarga de taxas sobre o campesinato. Lembra que é o terceiro estado, certo? A gente tem o clero, a nobreza e o povo. Campesinato é a população. Enquanto as ordens privilegiadas, que é a nobreza e o clero, ocupavam lugares honoríficos e lucrativos, ao mesmo tempo que a burguesia ficava fora do poder, certo? Então, eu tinha pedido no vídeo, que não saiu o finalzinho do áudio, né? Para que vocês pudessem ler aí na página 106 uma curiosidade sobre a Maria Antonieta. Eu vou falar agora, eu vou explicar um pouquinho da Revolução, eu vou falar algumas características dela, beleza?
E aí sim, a gente vai para o capítulo 6, tá vendo? Capítulo 6 aqui, a gente vai começar a Revolução Francesa, de fato. Nós entendemos o pré-contexto, a pré-revolução, beleza? Do que estava acontecendo. Então, vamos lá. A gente já viu que revolução quer dizer transformação, quer dizer mudanças, ok? Então, é o que vai acontecer aqui. A ideia que vai ser inserida, que vai ser colocada pelo o terceiro estado, que é o povo, né? E aí, quando eu falo o povo, eu tô falando de uma junção de intelectuais, de pensadores, dos burgueses, da população em si, que é uma mistura. Com essas ideias, a gente tem algumas coisas que a gente mencionou lá no Iluminismo, que é a tentativa de diminuir, de limitar o poder. Por quê? O rei, ele tinha esse poder exacerbado, esse poder absolutista. Só que aqui dentro do contexto da Revolução Francesa é outra vibe, tá? Então a gente vai para a página 110. Eu vou pedir para os senhores marcarem algumas coisinhas, tá? Como a gente sempre faz. E aí a gente vai começar, ó, página 110. Nós começamos aqui, ó. O primeiro parágrafo vocês podem marcar todo, que ele começa Revolução Francesa, principal exemplo das chamadas revoluções. Então, vocês marquem e escrevam início, tá bom? Pode escrever início aí. E o último parágrafo, certo? Que tá assim, para entendermos as causas do processo revolucionário francês, precisamos entender o contexto da revolução. Então, a gente vai marcar esse lá, o último, lá embaixo, e escrever contexto, ok? Massa. Tá vendo aí, ó? Tem um texto, na verdade, fazendo referência à ciência. Quando a gente fala em idade contemporânea para idade moderna para idade contemporânea, a gente está falando sobre uma transformação. E a gente tem todos os aspectos de mudanças nas ciências, né? Um up, vamos dizer assim, na questão da ciência. Então, depois, quando vocês tiverem um tempinho, quando estiverem revisando a minha matéria, o meu conteúdo, dá uma olhadinha aí nesse textinho que veja também ciências. O que acontece? Aí embaixo, no último parágrafo. E aí, lá no último parágrafo, vocês vão marcar ele todo, certo? E escrever importante, tá? Marca ele todinho aí e escrevam importante. O rei Luís XVI, ele vai convocar essa assembleia, né? Com o intuito, na verdade, que fizesse com que o terceiro estado ainda pagasse mais impostos. Olha que loucura. Ele vai, assim, tipo, dar um tiro no próprio pé. Porque ele fazendo isso, ele vai ainda incentivar para que a galera vá às ruas, que se manifeste contra a monarquia absolutista, certo? O que a galera já pagava é um absurdo de imposto, de taxas, enquanto estava passando uma necessidade ferrenha. Então, isso é muito sério, beleza? Então, vocês marquem aí tudo e escrevam o importante, ok? Nós temos aí na página 112 a questão número 1 e a questão número 2, tá bom? Vamos fazer aí? Considerando o texto que se deu à Revolução, explique a expressão a seguir. Abolição definitiva da feudalidade. Abolição definitiva da feudalidade. O que significaria? O que significaria isso? É a abolição dos termos, das características feudais. Quando a gente fala isso, é a ideia tipo de submissão, é a ideia de não haver uma possibilidade de ascensão social. Lembra que eu sempre falei isso na Idade Média? Tem mobilidade social? Não tem mobilidade social. Então, quando a gente fala sobre os fins dessas práticas, é que as pessoas podem ganhar o seu dinheiro livremente com as práticas econômicas vigentes, que é o liberalismo econômico, por exemplo, do Adam Smith. Então, a gente está falando sobre a possibilidade de ascender socialmente, tá? Fiquem com isso na cabeça, de ascender socialmente, beleza? A questão 2 está assim, leia o trecho a seguir. Um soberano não poderia ter autoridade absoluta ao estabelecer um governo acima da sociedade, transformava-se uma igualdade natural numa desigualdade política permanente. Aí ele está falando assim, considerando o contexto revolucionário francês e o texto apresentado, explique por que a Revolução Francesa materializou o ideal iluminista.
Qual é o ideal iluminista? Não é acabar com essas práticas que eram inseridas, que eram feitas para a galera que tinha maior poder aquisitivo, maior poder social, na verdade? Por exemplo, os nobres e o clero eles não pagavam taxas, não é isso? Então é para acabar com isso, é acabar com esses privilégios e tentar colocar numa sociedade as práticas vigentes de uma democracia, né? De uma república, na verdade, ok? Então vocês vão frisar aí em terminar com os privilégios que eram assegurados aos nobres e ao clero, certo? É dessa maneira aí. Vamos pensar dessa maneira na questão número 2. É bem tranquilo. Se vocês lembram a ideia do iluminismo, é só responder essa questão. De boa, que aí a gente está falando sobre economia, sobre a questão social, beleza? Um projeto de constituição. Olha só, a gente tem aí um projeto de Constituição. Essa Constituição que seria aprovada, ela teria características republicanas. O que seriam isso? O que seria isso, na verdade? A ideia, por exemplo, da divisão dos poderes, com Montesquieu, que é o legislativo, executivo e judiciário, limitar literalmente o poder absolutista. Então, seria uma nova revolução em relação às leis, tá bom? Beleza? Olha só. A gente tem na página 103 a questão invertida, tá bom? A resposta da questão invertida é o seguinte: a Constituição limitaria o poder do rei, impondo novas regras de funcionamento a um poder que antes era absoluto. Qual seria a pergunta? E aí? Vou dar um tempinho. Luiz estaria pensando agora. O Ian estaria ali lendo o texto ainda, né? E aí? Vamos lá. Vamos responder? Qual seria a função da Constituição conforme a proposta do terceiro Estado? Qual seria a função da Constituição conforme a proposta do terceiro Estado? Tá bom? Essa seria a pergunta para a nossa questão invertida. Beleza? Olha só, como eu falei, o início da Revolução, ela acontece no dia 14 de julho de 1789. O que seria isso? A galera ficou tão, assim, indignada com tudo que estava acontecendo, porque a gente tem Maria Antonieta, lembra? Maria Antonieta, que é a rainha, e Luís XVI. Então, eu vou falar um pouquinho das características dessa galera. Luís XVI, como eu mencionei, acho que eu mencionei isso no último no último vídeo, ele era uma pessoa totalmente influenciável. Ele não era, por exemplo, como Luís XIV, que era o Estado sou eu. Ele tinha alguns problemas em tomar algumas decisões, era de fácil manipulação, né? Em contrapartida, Maria Antonieta, ela gastava horrores, ela vai ser o ícone da moda em relação às vestimentas, ao uso de chapéu. Ela vai ser um pouquinho alienada, vamos dizer, do que estava acontecendo à sua volta. Então, ela gastava pra caramba, veio a família dela era da Áustria, então ela não teve muito contato com a sua família, ela ficou meio isolada quando foi pra França para casar com Luís XVI. Então, querendo isso ou não, a afetou, né? Então, ela tinha que passar o tempo dela, gastar o tempo dela, e ela gastava isso com dinheiro público, né? Com o usufruto do dinheiro que pertencia à sociedade. Então, ela dava festas que duravam 5, 6, enfim, 7 dias e gastava mesmo. Então, a população veio nessa situação de um rei meio instável, uma rainha que gastava horrores enquanto eles passavam fome. Nós temos o início da Revolução por meio da queda da Bastilha. Para quem não sabe, a queda da Bastilha, a Bastilha, na verdade, ela vai ser uma localidade onde tinha os presos políticos, que eram contra a monarquia absolutista de Luís XVI, certo? Então a gente está falando aí de o início de tudo. A Revolução Francesa, senhores, ela dura 10 anos, tá? Ela vai de 1789 até 1799. Então ela dura 10 anos. Não é uma revolução que acontece do dia para a noite, não é uma revolução que vai terminar do dia para a noite, ela vai se arrastar. E aí a gente tem uns grupos políticos que vão ser vigentes, que vão surgir por aí. Mas a gente está na página 114, certo? Na página 114, a gente vai marcar aí o segundo parágrafo, que começa em 14 de julho, uma multidão. E aí vocês vão marcar esse parágrafo, que é o segundo, e escrever início, certo? Beleza? E o último parágrafo, que começa assim,
essa ideia de igualdade aparece. Qual é o lema da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. Liberté, égalité, fraternité. São bases das ideias iluministas que nós vimos, certo? Teoricamente era para todo mundo ser democrático, teoricamente era para todo mundo ter a sua liberdade. Mas infelizmente não vai ser assim, né? Quando você dá poder a alguém, você tem que. Aí você conhece a pessoa, né? No caso aqui, nós temos 3 representantes da população que vão se destacar, que é o Marat, é o Danton e o Robespierre. São amigos, são eles que vão liderar todo o movimento revolucionário, beleza? Na página 115, a gente tem aí a declaração da Constituição, certo? É, de fato, a declaração da Constituição. Essa Constituição vai ser baseada em 1791, que de fato ela vai ser colocada em prática, tá bom? Nós temos até aí. Enfim, a revolução acontece, ela inicia, e aí nós temos alguns problemas, porque muita coisa, infelizmente, ainda vai permanecer da mesma forma. E qual vai ser a ideia? Conta-se uma história que houve uma invasão de umas mulheres que trabalhavam, mexiam com peixes, né, na peixaria, exatamente porque ficaram sabendo que Maria Antonieta possivelmente haveria falado aquela frase que eu falei para vocês no início do vídeo, se não tem pão que como brioches. E aí desencadeou uma invasão ao Palácio de Versalhes. O Palácio de Versalhes, ele ficava a 10 quilômetros do centro de Paris, que é uma ideia de não ter muito contato com o povo. A nobreza não tinha contato com o povo, os reis não tinham contato com o povo. Então, qual era a ideia? A galera foi lá, invadiu o palácio, saqueou o palácio, levou ouro, riqueza, prataria, alimento, enfim, levou um monte de coisa. Pra quê? Exatamente pra... A ideia principal era pegar a Maria Antonieta e matá-la, assim, porque ela não tava nem aí pelo que tava acontecendo. Mas quando a gente fala aqui da revolução em si, a gente tem que pensar de uma maneira que as coisas não vão acontecer do dia para a noite. Então, essa invasão, ela vai ser muito importante, porque vai tirar a galera do Palácio de Versalhes, que ficava 10 km do centro de Paris, e vai levar a família real, obrigada, né, a morar ao centro de Paris com o intuito de que eles pudessem ver de fato o que estava acontecendo. Tipo, olha, não é bem assim que você tem que ver a situação, sabe? Mas enfim, infelizmente isso não vai dar certo porque a gente vai falar sobre a fuga da família, tá? Mas aí vocês vão marcar o primeiro parágrafo, que é o único, na verdade, da página 116. Marca ele e escreve super importante, que tá falando sobre essa marcha aí, tá? Marcha para Versalhes. E a gente vai responder a página 116, tá bom? A gente vai responder a página 116. Luís XVI, no momento da tomada da Bastilha, proferiu essas palavras: "Não quero me separar do meu clero e da minha nobreza, que refletem a sociedade francesa do antigo regime." Essa sociedade era, vamos lá, A, B, C, D ou E? Dá uma olhadinha aí. E aí? Então, a gente vai marcar a letra C. Dividida em ordens ou estados, certo? Sendo a nobreza e o clero, isto é, o primeiro e o segundo estados, detentores da maioria dos privilégios e muito ricos em terras e rendas. Então, a gente vai marcar a letra C, beleza? Marquem aí. A gente vai parar por aqui. Vou continuar, porque é um conteúdo bem extenso, certo? E a gente vai continuar a partir da página 117, beleza?